Graça e paz a todos. Nós estamos agora na nossa terceira mensagem no livro do profeta Jonas. No nosso primeiro encontro, nós falamos sobre Jonas e a salvação dos marinheiros, do capítulo 1. No capítulo 2, nós falamos sobre a salvação de Jonas. E agora nós estamos no capítulo 3, falando sobre a salvação dos ninivitas. A ideia dessa série de mensagens é fazer uma exposição do texto de Jonas com viés no quesito da salvação. Esse é um tema, né? Salvação é um tema da Escritura. E a gente vai encontrar esse tema aqui descrito no livro de Jonas. No capítulo 3, vamos ler o versículo de número 1. E veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos para que Deus possa iluminar o nosso coração. Senhor Deus, nessa hora eu invoco o teu nome. Eu peço a ti perdão pelos meus inúmeros pecados. E eu quero te consagrar o meu coração, a minha mente e a minha vida nessa hora, para que, por intermédio da tua graça, eu possa explicar os textos bíblicos, explicar a tua palavra. Essa pessoa que está me ouvindo agora, nesse momento, que o Senhor possa aquecer o coração dela, que ela possa receber de ti uma dádiva, uma graça, que ela possa receber de ti a bênção do Evangelho. Que o Senhor guarde os nossos corações, guarde a nossa vida, guarde a nossa mente, tira de nós toda sorte de ansiedade e nos livra de todo mal. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, queridos, como eu já havia dito, nós já fizemos a exposição do capítulo 1, do capítulo 2 do profeta Jonas. E agora nós estamos no capítulo 3. O capítulo 3, ele é bem simples. Então, você que está aí agora nesse momento lavando uma louça, coloca o fone de ouvido aí, prepara para ouvir essa palavra. Talvez você está com o seu celular aí na internet, você tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Eu vou fazer bem devagarinho, porque a internet está detonando a sua cabeça com um monte de informação rápida, com um monte de vídeos rápidos, e eu quero fazer essa mensagem bem densa mesmo, para te desintoxicar dessas coisas ruins aí, tá? Não só a sua mente, mas acima de tudo o seu espírito. Que Deus possa edificar o seu espírito. Veio a palavra de Deus a Jonas. Jonas recebeu uma palavra. Nós já falávamos
nos nossos últimos encontros, que Jonas desobedeceu o chamado de Deus, e Deus usou a desobediência de Jonas para salvar os ninivitas daquela tempestade, e Deus usou a desobediência de Jonas para salvar Jonas do ventre do peixe, e ali ele teve uma experiência profunda com Deus, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a palavra de Deus veio a Jonas mais uma vez. Então Deus havia dito, olha, você vai pregar isso em Nínive, você vai dizer que a cidade de Nínive será destruída. E por que Deus vai destruir a cidade de Nínive? Deus vai destruir a cidade de Nínive porque os ninivitas viviam em práticas pecaminosas. A lógica de Deus nunca mudou, Deus sempre foi o mesmo. Ele deu ao ser humano a oportunidade de fazer o bem. E quando o ser humano faz o bem, Deus o abençoa, Deus o presenteia, Deus o enche de bens e graça e coisas maravilhosas. Mas quando o homem desobedece a Deus, fazendo aquilo que é mal, Deus pune o homem. E Deus aqui está punindo uma cidade inteira, uma nação inteira, por estar vivendo em práticas pecaminosas extremamente intensas. Deus é o mesmo. Ele não mudou. Só que quando ele vai aplicar os juízos dele na humanidade, a forma de aplicação do seu juízo, ela sofreu uma alteração, não por causa do caráter de Deus, mas por causa do aspecto salvífico. Tendo uma coisa, antigamente, no tempo do Antigo Testamento, Deus era o Deus dos hebreus. E quando os hebreus faziam o que era bom, Deus abençoava os hebreus. E quando os hebreus faziam o que era ruim, Deus punia os hebreus. E a punição que Deus dava aos hebreus era muito mais intensa do que a punição que Deus havia de dar para os outros povos que não tinham acesso ao conhecimento redentivo. A palavra de Deus estava focada nesse povo. Deus havia dado profetas para esse povo e a revelação estava com esse povo, o povo de Israel. Aqueles que creram nos elementos messiânicos no Antigo Testamento, eles também tinham acesso a essa salvação. Essa salvação era proclamada pelos profetas. Aqui a gente vê um profeta de Israel, um profeta dos hebreus, chamado Jonas, indo até os estrangeiros, a mandado de Deus, para pregar a salvação para os estrangeiros, para pregar aos ninivitas acesso ao reino de Deus, acesso a conversão dos corações. Jonas, no começo, ele reluta muito, ele até passa por aquela experiência que a gente viu no capítulo 1, no capítulo 2, por inúmeros motivos. O motivo principal é que Jonas era um homem preconceituoso, misógino. Ele era um homem extremamente conservador. E esse conservadorismo exacerbado do profeta Jonas não permitia com que ele visse a graça de Deus alcançando os ninivitas. Graça essa que Deus queria derramar e que Deus derramou, a gente acabou de ler aqui no texto. E Deus faz o que tinha que fazer com Jonas, e o que me chama a atenção que no versículo 1 fala assim, veio a palavra do Senhor segunda vez. Deus havia dito para Jonas pregar, e Deus agora havia dito de novo para Jonas proclamar a palavra. E a palavra de Deus diz, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Essa pregação. E Jonatas foi e pregou dizendo, ainda 40 dias e essa cidade será destruída. Jonas está dizendo assim, olha, se vocês não se arrependerem dos pecados, se vocês não se consagrarem a Deus, se vocês não se dedicarem a Deus, daqui a 40 dias todos vocês perecerão, todos vocês serão destruídos. Então, provavelmente, Jonas pregou essa palavra nas praças, nas ruas, nas fazendas, em todo lugar que ele tinha acesso àquela cidade. Ele pregou a palavra de Deus ali, o desígnio de Deus ali.
Deus disse para Jonas que ele iria destruir a cidade. Então, a pregação, presta atenção, a pregação da destruição de Nínive era a pregação do evangelho em Jonas. Isso não significa que a gente deve pregar que Deus vai destruir as pessoas, entre aspas. Claro que a gente tem que pregar todo o desígnio de Deus. Só que a gente tem que buscar de Deus uma direção para a gente anunciar o evangelho. Hoje em dia, você vê pessoas pregando em todo lugar. Aqui na internet, né? Estamos aqui na internet. E as pessoas pregam o que elas querem pregar. Que bom que elas pregam o que querem pregar. A gente tem que pregar o que a gente quer mesmo, né? Mas a gente não pode esquecer de pregar todo o desígnio de Deus. Existe uma palavra, essa palavra foi revelada desde o Gênesis até o livro do Apocalipse, e Deus tem inúmeros desígnios. Um erro muito grande da cristandade, da igreja, dos pregadores, é focar somente em um aspecto da Escritura. A Escritura fala da graça. Jesus é o Deus da graça. Mas a Escritura fala do juízo. Jesus é o Deus do juízo. Jesus é aquele que vai julgar toda a terra. É aquele que vai salvar aqueles que creram. Então, todos os desígnios de Deus devem ser anunciados por nós. Anunciamos de Deus que Deus é justo e anunciamos de Deus que Deus é amoroso. E quando a gente prega os desígnios de Deus, Deus salva as pessoas. É interessante que Deus nos dá sempre uma outra chance para podermos participar da obra dele sobre a face da terra. Deus deu para Jonas uma segunda chance. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Todos os dias, eu posso afirmar isso para você, todos os dias Deus nos dá uma chance de pregar o evangelho. E quando a gente prega o evangelho, a gente prega que Jesus morreu na cruz e que esse sacrifício redimiu a alma do ser humano. Quando a gente prega isso para alguém, quando a gente expõe essa verdade da Escritura para uma pessoa, nós participamos da obra de Deus na vida daquela pessoa. E isso é uma coisa incrível. Isso é uma coisa incrível. Não posso deixar de falar da minha vida, né? Às vezes eu lido com pessoas assim. Ontem mesmo eu vi uma pessoa que eu não via há muitos anos. E aí, conversando com aquela pessoa, eu lembrei de momentos da nossa vida em que eu preguei o evangelho para aquela pessoa. Deus não me reorientou a pregar de novo, mas na hora que eu abracei aquela pessoa, eu senti assim, poxa, quantas vezes eu preguei para essa pessoa que está aqui diante de mim, e se ela vai ser salva ou não, a gente não sabe, mas é um privilégio muito grande você pregar para alguém. É um privilégio muito grande você cuidar de alguém, você amar alguém. Mas você não pode fazer desse privilégio de Deus um mecanismo de ascensão social, um mecanismo de domínio econômico e social sobre a pessoa. Se nós estamos pregando para alguém, nós já recebemos da parte de Deus um benefício muito grande, que é um galardão que Deus vai nos dar quando nós ressuscitarmos no dia do Senhor. E além de ter esse galardão da ressurreição no Senhor, desse prêmio que nós vamos herdar na vida eterna, existe o privilégio de estar vendo a salvação de Deus na vida do outro. Pessoas que viviam adulterando, não adulteram mais, pessoas que viviam roubando, não roubam mais, pessoas que matavam, hoje não matam mais, pessoas que estavam na criminalidade, hoje não estão na criminalidade mais, pessoas que viviam na incredulidade, hoje não vivem mais na incredulidade, porque o Evangelho de Jesus alcança a pessoa. O Evangelho de Jesus me alcançou e ele pode alcançar você agora. Talvez você que está ouvindo essa mensagem é um ninivita. Sua vida está perdida.
você está vivendo na prática dos seus pecados e você sente o peso da destruição sobre você, nas suas narinas já tem cheiro de enxofre. Mas hoje Jesus me leva aqui até você nessa hora, do mesmo jeito que ele levou o profeta Jonas em Nínive, para dizer: arrependa-se e creia no Evangelho. Pegue o seu coração e deposite ele em Jesus Cristo. Abandone a sua velha vida, sua atual vida, e viva uma nova vida, a vida do reino, a vida da fé, a vida que flui de Cristo Jesus. E o Evangelho é poderoso. Quando Jonas pregou em Nínive, olha que interessante aqui, ó. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, verso 6. E levantou-se do seu trono, e tirou de si as vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre as cinzas. O evangelho vai sendo pregado, e na medida que ele vai sendo pregado, ele vai alcançando corações. E ele alcança os corações dos menores até os maiores dos homens. Esse evangelho, quando ele traz transformação, ele traz avivamento. Aqui a gente vê o rei da cidade se convertendo e chamando todos os seus súditos para o arrependimento, para se converter também. A conversão do rei é uma conversão genuína e ele leva o povo para uma conversão genuína também. Essa história, ela tem um significado muito profundo para a revelação das Escrituras. Qual que é o significado dessa história da conversão do rei de Nínive e a conversão dos ninivitas para a revelação da Escritura? É que Deus tinha um povo, como eu havia dito aqui agora, e era o povo de Israel. E o povo de Israel não havia se convertido dos seus pecados. O povo de Israel e o rei de Israel estava vivendo em desobediência ao plano de Deus. Então, uma das mensagens principais do livro de Jonas é a salvação dos ninivitas em contraste à não salvação dos judeus. O profeta Jeremias havia dito várias vezes para o povo se arrepender. Em inúmeros momentos da história de Israel, o povo tinha que se arrepender e não se arrependeu. O povo foi tardo para se arrepender, tardio para se arrepender. E aqui a gente tem uma história, como eu disse lá no nosso primeiro encontro, né? A história da Escola Bíblica Dominical, a história das crianças da EBF, né? Essa história de Jonas é contada para as criancinhas lá na escola de férias, mas ela é uma história muito séria, porque do mesmo jeito que os ninivitas precisavam se arrepender e o povo de Israel não se arrependia, Deus está mostrando que ele é o Senhor do arrependimento, ele é o Senhor da salvação, e se o povo de Deus não se arrepender, Deus levanta para si um outro povo e a glória de Deus é sempre manifestada no universo, independentemente da relação do homem com Deus. Observa isso. Às vezes a gente começa a pensar que nós somos exclusivos, que nós somos especiais, que nós somos... Vou usar uma gíria aqui do mundo, né? Nós não somos essa Coca-Cola, né? Essa Coca-Cola toda. Nós não somos... nós pensamos que somos essa Coca-Cola toda. E na verdade não. Na verdade nós somos pecadores, desgraçados mesmo, sem Deus. E se não for Deus na nossa vida, se não for a graça de Deus na nossa vida, a gente não tem forças nem para levantar no dia de amanhã. O povo de Israel precisava ouvir essas palavras, ouvir a leitura do livro do profeta Jonas e saber que Deus é aquele que salva os ninivitas. O rei de Israel precisava ouvir essa palavra e saber que Deus é o Deus que salva o rei de Nínive, a fim de que o povo de Israel pudesse se converter. O mesmo espelhamento se dá hoje
em 2026, nós precisamos ouvir que existe um Deus que salva ninivitas. Nós precisamos ouvir que existe um Deus que salva reis. E esse Deus que salva ninivitas, esse Deus que salva reis, ele pode nos salvar. Ele pode nos salvar. E um detalhe, né? Tudo nas Escrituras tem um propósito. As palavras de Deus, elas são inspiradas por Deus. Cada letra do texto é inspirada por Deus. Então, quando fala sobre o fato de que os ninivitas vestiram pano de saco e se humilharam, isso tem uma mensagem. Diz assim, olha, vou ler aqui o versículo 7, né? Não, o 6 mesmo. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. Essa questão de cobrir-se de pano de saco, né? Hoje em dia, esses dias eu vi uma pessoa, eu achei muito legal, cara. A pessoa vestindo com um pano de saco mesmo, né? Um pano de saco dos nossos dias. A pessoa parece que foi lá no Mercado Central e comprou um saco de guardar batata e colocou no corpo. Eu achei engraçado. Isso foi até uma moda aí em algumas igrejas, né? Se o coração está em Deus, que continue fazendo essas coisas e tal. Mas a questão espiritual aqui é muito importante. Quando fala de o rei tirar as suas vestes e colocar uma veste de pano de saco, está dizendo assim, olha, você abre mão do seu eu, abre mão das suas vontades, abre mão dos seus desejos e se humilha diante de Deus. E deixa Deus ser aquilo que só Deus pode ser na sua vida. Um salvador de graça ilimitada. Um salvador de amor incondicional. Você precisa ler esse texto e se colocar no lugar dos personagens. Você é um ninivita, você é o rei de Nínive. Você precisa se arrepender. Você precisa abrir mão das suas vestes de honra e vestir as vestes da humilhação e deixar Deus transformar a sua vida. E aqui tem um texto assim, um tanto quanto que confuso na mente de algumas pessoas. O verso 10 diz assim, ó, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Ou seja, Deus olhou para os ninivitas e viu que os ninivitas faziam o que era bom. E viu que os ninivitas haviam se convertido dos seus pecados. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. O que seria Deus se arrepender? Deus não se arrepende de nada, né? Aqui o autor usou uma linguagem que a gente chama de antropomorfismo, ou seja, uma linguagem humana para descrever uma ação de Deus, ok? Então Deus não se arrepende de nada. A vontade de Deus é a vontade de Deus. Mas a linguagem que o profeta usou na hora de escrever o texto é essa linguagem antropomórfica, ou seja, coisas da alma do ser humano que é colocada para explicar um ato de Deus. Ou seja, Deus olhou para os ninivitas e foi favorável aos ninivitas. Deus olhou para os ninivitas e falou assim, ó, eu não vou destruir vocês. Tá bom? Fique com essa mensagem, que você possa ouvir, compartilhe com o seu amigo, com o seu colega, com a sua amiga, com a sua colega, e até o nosso próximo encontro. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre Jonas capítulo 4. Nós vamos encerrar essa série de mensagens sobre a salvação no livro de Jonas. Um beijo.